Olá pessoal, muito boa noite, Edivaldo Acesso Contábil. E eu tenho mais um vídeo aí para vocês da nossa playlist aí sobre seguro-desemprego, onde nós vamos falar sobre a questão das parcelas adicionais do seguro-desemprego, tá? Como vocês sabem, a proposta de pagamento de parcelas extras do seguro foi votada agora, quarta-feira, hoje, tá? Dia 4 de novembro. E aí o Marcos, que é um dos inscritos do canal, mandou para mim o link de um artigo já a respeito dessa votação feita pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o CONDEFAT, tá? A respeito disso, tá? Mas é importante que você veja esse vídeo até o final, tá? Eu já vou de cara mostrar, aliás, o título lá do vídeo mostra para vocês, né? Infelizmente foi negado isso, tá? Mas eu quero que você entenda com bastante consistência o porquê isso aconteceu, tá? Na realidade, eu já tinha, vamos dizer assim, eu entendia que isso fosse acontecer. Por que isso? Porque, pessoal, se não houver uma participação de vocês mais incisiva, tá? Na importância que vocês têm para a questão do país, tá? Nós estamos falando do trabalho. Não vai mudar, nada vai mudar. Tudo vai acontecer como antes. Vão fazer do jeito que eles querem, enfim, não de acordo com o que pode ser feito. E eu vou provar para vocês. Por isso que é importante que vocês vejam até o final, tá? Que eu vou dar argumentações bastante consistentes e na descrição do vídeo, tá? Vai estar a fonte para você lá, para você poder ler com calma, tá? Como você sabe, nada do que nós fazemos aqui é porque achamos. A única coisa que eu achei foi isso que eu acabei de falar para vocês. Eu imaginava que não fosse aprovado, tá? Porque não vi nenhuma movimentação aí por conta da mídia de uma forma geral, nem nas redes sociais, tá? Apertando lá os congressistas e os senadores para que isso pudesse acontecer. No início de tudo isso, eu expliquei que isso foi uma iniciativa de um deputado, tá? Que pedia a prorrogação não, a adesão de duas parcelas a mais, tá? Bom, vamos lá. A proposta era pagar 2 parcelas extras para os trabalhadores demitidos sem justa causa, entre 20 de março a 31 de julho. Preste bastante atenção nisso, que lá no finalzinho eu vou voltar sobre essa questão, tá? Caso fosse aprovado, contemplaria mais de 2 milhões de trabalhadores, né? Pessoas que perderam o emprego ao longo desse ano, sobretudo aí juntaram com já os 12 milhões que esse governo atual herdou, não é? Por conta da pandemia, né? É uma coisa que realmente fugiu ao controle de qualquer um. Mas vamos lá, eu vou ter que ler aqui, vocês me perdoem não estar fazendo de forma direta, tá? A proposta apresentada pelo governo como contraproposta para o pagamento da parcela extra do seguro-desemprego foi votada nesta quarta-feira. Observe que é uma contraproposta do governo. Não é como muitos estão pensando aí que o governo não quis, preste atenção. A votação aconteceu no Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo do Trabalhador, CONDEFAT, que é o órgão que regulamenta isso aí. Eu já expliquei para vocês que eu vou fazer um vídeo sobre esse CONDEFAT, que vocês precisam ter ciência disso, tá? É esse órgão que mexe com toda a vida de trabalho de vocês, tá? Porém, olha só, os conselheiros do governo, empregadores, votaram contra a proposta. Porém, os conselheiros do governo e empregadores votaram contra a proposta. Por quê? Porque o CONDEFAT, ele é constituído por uma comissão tripartite, né? Entre governo, trabalhadores e empregadores, tá? Bom, continuando. Foram 12 votos contra 6 favoráveis. Dessa maneira, as parcelas extras do seguro-desemprego não foram aceitas, já que precisava de 12 votos favoráveis. O Conselho Deliberativo do Fundo dos Trabalhadores é um órgão colegiado, composto por 6 representantes dos trabalhadores
6 dos empregadores e 6 do governo. E atua como gestor do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, sendo ligado ao Ministério da Economia. A primeira proposta apresentada pelos representantes dos trabalhadores, preste muita atenção nisso, que pedia o pagamento de 2 parcelas extras do seguro-desemprego para os trabalhadores demitidos durante o período da pandemia de março até dezembro desse ano. Então todo mundo que fosse demitido, inclusive nós estamos no mês de novembro, mesmo as pessoas que fossem demitidas até 31 de dezembro, elas teriam direito a mais 2 parcelas. Esse era o desejo dos representantes dos trabalhadores, tá? Presta atenção nisso, tá? Dos trabalhadores, tá? Que é o que eu vou dizer que na realidade são esses senhores aqui que melaram tudo. Vou explicar. A medida atenderia 6 milhões de trabalhadores e teria um impacto de 16 bilhões nos cofres públicos. Os representantes do governo não aceitaram a proposta dos trabalhadores, pois dessa maneira iria atingir o orçamento de 2021. O que quer dizer isso? Que o governo não pode gastar mais do que está previsto, ok? Tá? Não pode, é lei, ponto final. Tanto no âmbito federal como no âmbito estadual e no municipal. Nenhum desses governos podem gastar mais do que a previsão orçamentária feita para o exercício futuro, tá? Por esse motivo, apresentou uma contraproposta. Quem apresentou uma contraproposta? O governo apresentou, tá? Ou seja, então havia possibilidade de pagamento de 2 parcelas adicionais. Havia. Vamos entender isso. Eu vou estar falando devagar, talvez o vídeo fique até um pouquinho comprido, né? Mas se faz necessário. Então, veja bem, a contraproposta foi que, na qual que o governo fez ficaria definido o pagamento de 2 parcelas para os trabalhadores demitidos sem justa causa, né? Entre 20 de março, quando começou a pandemia, né? Dia 14, dia 20, a 31 de julho de 2020. Compreendeu? Essa era a proposta do governo, que na realidade, pelo conteúdo dessa matéria aqui, que foi com base na votação que aconteceu hoje, os próprios representantes daqueles que não deveriam pisar na bola, pisaram. Foram eles que criaram a impossibilidade disso ser aprovado já. Por quê? Queriam que fossem todos os trabalhadores até 31 de dezembro, mesmo o pessoal que ainda vai sofrer demissão. Gente, existe um ditado que diz assim: é preferível um mau negócio do que negócio nenhum. O que aconteceu? Essa decisão acabou prejudicando muita gente que se enquadraria nesse prazo que o governo estava dando. Ou seja, os trabalhadores que foram demitidos sem justa causa entre 30 de março a 31 de julho receberiam. Infelizmente, a atitude volto a dizer, o CONDEFAT é formado por uma comissão tripartite: governo, trabalhadores e empregadores. E justamente por conta da participação dos trabalhadores, que pelo que dá a entender aqui, foram inflexíveis. Vocês lembram, vocês têm me procurado aí sobre a questão da rescisão, eu digo para vocês sempre assim: olha, receba o que as pessoas, o que o teu empregador quer pagar. Por quê? Porque pelo menos você vai pegar aquele dinheiro naquele momento. Depois você faça a conferência dos cálculos. Por quê? Porque você tem 2 anos para fazer reclamação. É o que a lei te garante. Outrora, quando havia necessidade de homologação em sindicatos, enfim, o que acontecia? O cálculo estava errado, às vezes por conta de centavos. Eu falo isso para vocês por experiência própria. O que acontecia? Todo o processo era cancelado, a pessoa não recebia nada, tá? Voltava para fazer os cálculos novamente e marcava-se uma outra homologação para uma semana, para dias depois, muitas vezes até para meses depois, dependendo da capacidade do sindical ali da região.
Tá? Por quê? Isso o que prejudicava o trabalhador, parecia que estava defendendo. Puxa, era obrigação desse pessoal saber que o trabalhador tem 2 anos para reclamar, então bastava fazer uma ressalva ali, entendeu? E ponto final. Essa comparação que eu estou querendo dizer, que no caso os representantes dos trabalhadores poderiam ter cedido nesse aspecto. Pelo menos essas pessoas estariam sendo assistidas, tá? Mas enfim. Mas há um outro fator muito importante que eu quero que vocês entendam, tá? Por isso da importância da participação de vocês. Mas Edivaldo, como é que a gente faz? Eu tenho explicado, eu postei vídeos para vocês, eu fiquei surpreso com um vídeo que a última vez que eu dei uma olhada nele, ele tinha mais de 103 mil visualizações, tá? E aí quando eu postei um vídeo posterior explicando como é que se chegava no deputado para apertar eles sobre essa questão, não deu menos de 20, não deu menos de 1000 visualizações, tá? Então tem que haver uma participação de vocês, senão não tem como, gente, tá? Por isso que tem um vídeo com o título A aprovação depende de você, e realmente se você não apertar os homens não tem jeito, gente. Mas observe isso. Da onde vem o dinheiro que paga o seguro-desemprego? Você sabe disso? Tá? Você sabe de onde vem esse dinheiro? Vamos lá. A receita do fundo vem das contribuições do Programa de Integração Social, o PIS. É equivalente a 1%, tá, da folha de pagamento que as empresas pagam ao governo federal. 1%, tá? É um dinheiro que o empregador paga para o governo federal a título de PIS, chama-se PIS, né? Programa de Integração Social, para o governo, 1% da folha, tá? Então, se é uma folha de R$1.000, tá? Vai pagar aí R$10 e alguma coisa, é 1%, tá ok? Bom, e do programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, que é o equivalente, tá? Mas, preste bastante atenção nisso, mas 30% desses recursos são desviados para outros fins, pelo mecanismo chamado Desvinculação de Receitas da União, a DRU. É aí que eu digo para vocês a importância disso. E disso o que, Edivaldo? Da participação de vocês, cobrando dos deputados e senadores, para que isso não aconteça, por exemplo, entendeu? Isso não aconteça, para que esse dinheiro é reservado exclusivamente para vocês. Mas tem mais coisa ainda, hein? Tem mais coisa ainda que eu vou falar para vocês, tá? Bom, por lei, o governo pode remanejar a receita de todos os impostos e contribuições federais como quiser, contanto que respeite este limite de 30%. Isso serve para deixar mais livres as despesas previstas no orçamento, mas reduz a capacidade do FAT de bancar sozinho o seguro-desemprego. Isso também é previsto para o INSS. É por isso que a nossa Previdência está sempre quebrada, está sempre quebrando, sempre precisando remanejar, porque dos 30% do que você paga e que as empresas pagam do INSS, o governo pode mexer 30% e não precisa dar conta. Vai fechar essa conta? Não tem como. É como, de repente, você chegar, dar o salário lá para sua esposa, o seu cunhado vem, por exemplo, né? A culpa é sempre do cunhado, vem lá e pede 30% do valor para a irmã e nunca mais devolve. Tem como fechar as contas? Aí você não consegue pagar a água, a luz, o telefone, não vai conseguir pagar, porque não fecha, tá? Tem que haver devolução, deveria. E aí eu volto novamente a insistir, se não houver uma mudança de mentalidade nossa, de uma participação mais social e política junto ao Congresso, tá? Não vai haver mudança, gente. Desiste, tá? Bom, recursos que estão no BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social,
O BNDES tem o FAT, olha aí, o BNDES, lembra dele? Ou não? Não conhece o BNDES? Como principal fonte dos recursos, ou seja, a principal fonte de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, é o mesmo banco que nos governos anteriores, eu não posso perder esse momento dessa crítica, emprestaram para Cuba, emprestaram para outros países, tá? Sendo que o nosso povo, os nossos empresários, os microempresários, os micros empreendedores individuais precisam tanto disso e não podem. Para conseguir um dinheiro com esse BNDES é extremamente complicado. Mas para financiar portos em outros países, isso tem o dinheiro. E quem é que permitiu que isso aconteça? Foi culpa só do presidente da República? Não, não foi. Nós tínhamos o Congresso, nós tínhamos também o Senado, tá? E também tínhamos inclusive o Supremo Tribunal Federal, né? Que também agora, de certa forma, está mexendo em algumas coisas aí. Bom, enfim, é um desabafo, mas é a realidade, tá? O fundo destina no mínimo 40% da arrecadação ao Banco do Fomento, tá? Que é esse BNDES. Em junho deste ano, o saldo do recurso do FAT no BNDES era de 240 bilhões e eram necessários para suprir isso 16 bilhões. Em 2016, o FAT transferiu 15 bilhões de receitas para este banco. O Banco de Fomento confirmou que está negociando com o governo a devolução do recurso ao FAT. No entanto, uma definição engasguei aí. Não há uma definição quando será devolvido e nem quando. Vocês entendem por que eu falei para vocês da importância da participação de vocês junto aos deputados federais, sobretudo onde estava se começando a mexer nesse negócio aí, das duas parcelas adicionais? Porque eles, se pressionados, eles cobrariam para que esse dinheiro fosse devolvido imediatamente. Nós estamos vivendo um momento bastante atípico, fora do controle. O mundo todo está, inclusive agora está aí a Europa aí dizendo que vai um novo lockdown, vai fechar tudo novamente. Vocês imaginam, Deus nos livre começar 2021 dessa forma. Só o que falta, dia 15 agora nós vamos votar. Aí os prefeitos, lockdown, tal, pronto. Por trás disso tem outra coisa, mas não é disso que o vídeo vai falar, nós vamos falar. Mas é isso, gente, a íntegra da situação é essa. Não é porque o governo, resumidamente, não é porque não tinha dinheiro e não é porque o governo não queria. É porque houve uma inflexibilidade, tá? Da parte de um dos representantes lá do FAT, tá? Que no caso era dos trabalhadores. Tá? Não, eles queriam que pagasse até o final o pessoal que fosse demitido ainda em dezembro. Tá? E o governo só tinha dinheiro suficiente para pagar do dia 20 de março ao dia 30 de julho as pessoas fossem demitidas nesse período. Quer dizer, ninguém vai receber nada, nem esse, nem o outro. Então, é isso, tá? Para que vocês possam estar bem informados a respeito, não fiquem vendidos por informações falsas, entre nessa onda aí que é o governo que está prejudicando os trabalhadores aí que foram demitidos, tá? Volto a dizer, na descrição deste vídeo tá a íntegra desse material, a fonte, para que vocês leiam com calma, tá? E tenham aí a mais clareza do que está acontecendo, no caso de já que aconteceu. Espero que de repente possa haver uma mudança. Mas eu não vou dizer para vocês, assim como quando eu achava que isso não ia de fato vingar, para não desanimar. Mas eu também não vou dizer para vocês que de repente isso não pode voltar à tona e de repente resolverem aceitar. E pelo menos para esse pessoal ser atendido, né? Quer dizer, não vai atender nem esse, nem os que a partir do 1º de agosto em diante foram demitidos. É o que é a realidade, tá? Infelizmente, essa é a triste notícia aí que eu infelizmente não queria participar, mas
nosso objetivo aqui é deixar vocês bastante atualizados com as informações. Gente, eu acredito que esse material deva ter sido útil para você. Não esqueça de dar o like, é muito importante, tá? Viu o vídeo, dá o like, porque isso faz com que mais pessoas sejam atingidas com essa informação, tá? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá? Compartilhe, ative lá o sininho para que você receba os nossos vídeos, tá? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp, porque aí eu mantenho uma lista lá, toda vez que sair vídeo eu mando para vocês também. Forte abraço, fiquem com Deus, não desanimem, tá? Tomem isso como um exemplo da necessidade de mudança de agir com inteligência. Forte abraço, fiquem com Deus, tchau.